Salve, salve, mamíferos! Tudo bem com vocês? Excelentes estudos até aqui. Vamos dando continuidade à nossa análise do simulado OAB 2022, segunda fase, direito tributário. Olha lá, direito tributário é para os fortes. E nós temos uma elegância ímpar, então podemos analisar basicamente as nossas questões para vocês perceberem essa elegância ímpar que há no direito tributário. Então vamos lá. Vamos à questão número 1. O que trazia a nossa questão número 1? A Sociedade Empresária Indústria Metalúrgica ABC Limitada formulou consulta ao fisco. Eu destaquei o consulta ao fisco, pessoal, por quê? A consulta ela realmente gera em alguns momentos ao candidato alguma insegurança. Por quê? Ela está na esfera administrativa e muitos de vocês são possuidores de uma segurança maior quando a gente fala de questões legalistas que são enfrentadas no judiciário. Legalidade ou inconstitucionalidade. Quando a gente entra em méritos administrativos, eu sei que bate aquela insegurança, mas, gente, de verdade, não tenham medo, ok? Aqui, basicamente, a gente está falando do Decreto-Lei 70.235. Então, ele não pode faltar nos estudos de vocês, tudo bem? Então, eu quero que vocês se atentem a esse decreto tão importante, e não só ele. Eu vou mostrar para vocês que, além dele, também nós temos outras legislações que vão auxiliar que vocês, no momento da prova, possam achar a resposta que a OAB efetivamente quer, ok? Então, vamos lá. Então, consulta ao fisco. Já sabemos que a nossa matéria aqui é de direito administrativo tributário, tudo bem? Federal, ok, né? Aqui estamos falando de competência. Sobre interpretação da legislação tributária federal, naturalmente, competência certinho. Perguntando se era possível creditar-se de IPI, tributo federal, imposto, né, de produto industrializado, relativamente à entrada de insumos sujeitos a alíquota zero, necessários ao seu processo produtivo. Vejam só. Então, eu quero que vocês tenham muita atenção quando vocês identificarem em qualquer problema ou em qualquer questão de direito tributário. Alíquota zero, isenção, não incidência, imunidade. Tudo isso merece a atenção de vocês, ok? Por quê? Vamos lembrar de uma lógica, uma premissa basilar. Gente, se não houve pagamento, não há por que haver o creditamento. Já partimos dessa premissa. O IPI, ele é não cumulativo, assim como o ICMS, os dois queridinhos. Todo tributo não cumulativo pressupõe uma cadeia, débito, crédito. Tudo bem? Então é importante que vocês tenham em mente essa operação, não precisa saber a fundo como vai efetivamente acontecer essa operação, mas é importante. Ok, então, pessoal, deu para vocês entenderem a importância desse quesito da não cumulatividade, o tributo e o próprio creditamento desses valores. Então, vamos continuar aqui. Na pendência desse processo administrativo de consulta, a referida sociedade empresária continuou realizando tal creditamento. A decisão de primeira instância na consulta foi-lhe favorável, declarando que possuía sim o direito a tal creditamento. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Muita atenção, pessoal. Vamos ser objetivos ao que a pergunta nos propõe, tudo bem? Letra A. É devido o creditamento de IPI nesse caso? A gente precisa saber se há legalidade ou ilegalidade no caso concreto. Então, tudo bem. Ah, professora, a consulta ao fisco, a consulta tributária, ela é vinculativa? Sim, mas nós precisamos do trânsito em julgado, porque cabe recurso, seja por parte da Fazenda, seja por parte do contribuinte. Então, a gente tem que tomar essa cautela para que não haja uma reversão e que onere ainda mais o nosso cliente. Então, vamos sempre observar o quê? As palavras-chave que estão aqui na nossa questão. Então, consulta ao fisco,
aqui seria o caminho para chegarmos até o decreto 7235, e aí sim, dentro do decreto, nós podermos visualizar se há ou não esse creditamento, se há decisão, aliás, né, que possa ser algum tipo de recurso, eventualmente, que possa ser feito por parte do fisco para que haja essa modificação. E quanto à materialidade, a gente precisa, por intermédio do tributo, vejam que eu destaquei o IPI, porque vocês devem consultar no índice remissivo de vocês se há súmula sobre o assunto. Por quê? Nas questões, é importante que vocês observem o teor das súmulas, elas estarão presentes. É quase certo, pessoal, que elas estarão na prova de vocês, tanto na peça processual quanto nas questões, porque são os entendimentos pacificados dos tribunais. Direito tributário é legalista, então o entendimento pacificado também traz algo até mais dinâmico, uma legalidade mais dinâmica. Então, a OAB já demonstrou, a GV gosta desse modus operandi de trazer CTN, Constituição, súmula, seja da STJ, seja do STF, seja súmula vinculante, isso vai cair na prova de vocês. Então, vocês precisam manusear esse vademécum para que vocês possam chegar até a resposta. E vejam, se vocês tivessem buscado aqui o teor da súmula, vocês já teriam a resposta integral da letra A, que é bem objetiva. E a gente já vai falar dela. E no item B, caberia alguma medida dentro desse mesmo processo administrativo fiscal para que a administração revertesse a decisão de primeira instância favorável ao consulente? Vejam, ele está trazendo uma pergunta material e outra processual. Processo administrativo, mas é processual. Então, vocês teriam já a busca pela consulta ao fisco, a legislação pertinente ao processo administrativo e ao IPI quanto à materialidade, quanto à legalidade desse creditamento. Então, volto a dizer, sempre que houver isenção, alíquota zero, hipótese de não incidência ou imunidade, atentem-se, porque estamos saindo fora da curva, tudo bem? Por uma lógica, eu estou falando de qualquer questão aqui que seja lógica, que nem tem a ver tanto com o direito, tudo bem? É uma questão de eu pago, eu só recebo aquilo, só posso receber de volta aquilo que um dia eu paguei. Se isso não foi pago, isso não tem como ser recebido, tudo bem? Então, vamos lá, vamos aos comentários que eu coloquei aqui para vocês da questão 1. Vejam só, o teor da súmula vinculante 58, como eu disse para vocês. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Perfeito. Vocês puderam verificar na leitura literal da súmula tudo o que eu expliquei para vocês anteriormente, que é o que a gente já fala em sala de aula, que a gente já trabalha com vocês já nos estudos acabam tendo acesso a esse teor e que está em literalidade da súmula. E vamos lá, lembrando o seguinte, e eu até coloquei para vocês, sem pagamento, sem creditamento, não tem, é algo ilógico. A questão é a seguinte, a letra A, bastava vocês colocarem o teor da súmula, que o gabarito considerava ela como integralmente correta. E, obviamente, que vocês colocassem nessa interpretação, porque a OAB vai exigir de vocês esse discernimento, mas, gente, de forma bem objetiva. Em 4 linhas, essa resposta estaria mais que correta, mais que pontuada. Então, é bem objetivo mesmo. Eu só coloquei aqui alguns elementos quanto à fundamentação, porque vocês devem tomar essa cautela. E eu sempre enfatizo para os meus alunos. Quem é meu aluno sabe disso. Você que está assistindo, se não for meu aluno, passa a saber. Sempre coloquem uma fundamentação adicional, ok? Não deixem de fundamentar. E busquem colocar sempre mais de uma fundamentação. Então, coloquem na cabeça de vocês, premissa básica, súmula, lei federal, né, via de regra, CTN e Constituição. Essa é a lógica das respostas em direito tributário, tudo bem? E aí eu coloquei aí para vocês o poder dever que a administração pública tem de rever de ofício os seus atos. Lembrando que quando a gente fala de uma ilegalidade, a administração pública ela tem basicamente aquela autotutela que vocês aprenderam lá atrás em direito administrativo.
Porque a matéria aqui é de direito administrativo também, né? Então, a gente precisa partir dessa premissa e, claro, fundamentar. E aí a gente tem fundamentação que não falta, tá, para vocês. Nós temos aí, eu coloquei para vocês, ó, o recurso de ofício, que está lá no artigo 57 do decreto 70.235, já falei com vocês anteriormente, esse decreto a gente sempre estuda quando fala de consulta tributária, porque é nele que está regulamentado. Tem a representação por servidor da administração tributária, que é específico do direito tributário, que é o artigo 48, parágrafo 9º, né, da Lei 9430 de 96, pode ser também, ok, não tem predileção nesse caso, ou ainda o 102 da 75, da 7.574, né, para que vocês também pudessem fundamentar nessa mesma linha, ou ainda o próprio 12 também do decreto 70.235. Então, ou seja, a gente já tinha aí uma ampla fundamentação. O que era importante? Colocar a fundamentação e discorrer sobre essa questão. Eu até coloquei aqui, só deixei a título para que vocês tenham um material de suporte adicional nos estudos. Não era necessário colocar, obviamente, uma doutrina, mas só para que fique claro essa ideia da autotutela dentro do direito administrativo, eu coloquei a professora Maria Silvia de Pietro, que é uma administrativista. Enquanto pela tutela, a administração exerce o controle sobre outra pessoa jurídica, por ela mesma instituída, pela autotutela, o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Por que a professora Maria Silva enfatiza esses pontos? Por quê? Porque quando a gente fala de judiciário, pessoal, o judiciário não entra no mérito administrativo. Ele só pode rever atos que estão eivados de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Então, a administração, quando ela revoga um ato, é a questão do juízo de conveniência e oportunidade, ok? Tanto que os efeitos são dali em diante. Já quando ela anula os seus próprios atos, quando ela identifica que há um vício de legalidade ou de inconstitucionalidade, os efeitos são retroativos, naturalmente, assim como se fosse feito pelo judiciário. Então é importante vocês terem esse raciocínio lógico até da forma de operacionalizar o direito administrativo, que ajuda muito vocês a resolverem esse tipo de questão, tudo bem? Então, letra A, eu só coloquei esse plus para que vocês entendessem, mas a súmula vinculante 58 era a peça-chave nessa resposta. Gente, ó, mamão com açúcar, né? Já de mão beijada, não tem nem palavras para dizer. Essa questão estava realmente muito fácil. Eu sei que para vocês é mais difícil, naturalmente, mas é só o jeito que vocês estão buscando no vademécum de vocês. É preciso treino. Se não treinar na hora, o tempo é muito curto. Então vocês não podem dar sorte ao azar, né? Como se diz por aí. Tá bom? Então eu coloquei aqui o teor, ó. Vamos só colocar só para vocês verem, tá? O teor desses artigos que eu citei para vocês, ó. O artigo 57 do decreto 70.235 diz o seguinte: a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício da decisão favorável ao consulente. Acabou. É uma obrigação. Ele não tem nenhuma faculdade de dizer sim ou não. Ele vai ter que fazer esse recurso de ofício, tá? Isso é bem próprio da administração pública tributária, né? Até da própria administrativa. Então, mas o tributário sem o que questionar. Na representação por servidor da administração tributária, o artigo 48, parágrafo 9º da Lei 9430, traz para a gente aí, ó, qualquer servidor da administração tributária deverá, vejam, dever, é um dever, a qualquer tempo formular representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções divergentes sobre a mesma matéria de que tenha conhecimento. Por quê? Alguém errou, alguém se equivocou, enfim, se embasou talvez numa legislação anterior, enfim. A gente tem aí N justificativas. Quando o outro verifica, e naturalmente isso acontece, porque todos erram, é a administração pública fazendo ali o exercício de autotutela, tudo bem? Que é próprio da administração. O artigo 102 do decreto 7574, qualquer servidor da administração tributária deverá, a qualquer tempo, formular representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções divergentes sobre idêntica matéria de que tenha conhecimento. Vejam,
Pessoal, é basicamente a mesma coisa, né? Eu tô falando quase que o mesmo teor. Mudam-se detalhes aqui, mas o objetivo é o mesmo, tá? E o artigo 12 do decreto 70.235, que eu atribuo ao decreto 70.235, acho que os estudos merecem ir para ele, decorrente da consulta estar regulamentada nele, e também dele trazer outros aspectos que vão ser importantes se vocês forem cobrados dessa matéria. O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária federal e não for competente para formalizar a exigência, comunicará o fato em representação circunstanciada a seu chefe imediato, que adotará as providências necessárias. Então, vejam, é algo bem objetivo também. Então, sem dúvida que sem medo de sermos felizes, tá? Vamos ficar atentos, vamos dar uma lida nesses artigos aqui, eles serão muito importantes para os estudos de vocês. Vamos continuar daqui a pouco, a gente se reencontra aqui na questão número 2 do nosso simulado. Bons estudos, pessoal, e força aí que vai dar